Tá voando? Tudo bem? Espero que sim. Nossa última aula da semana, vamos aproveitar para tirar todas as dúvidas e atualizar o seu livro. Vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Denilza Oliveira. Não esquecendo, aula de número 15, livro didático. Vamos lá. Livro didático, nosso visto 12, páginas 59 a 64. Assunto: crônica, pretexto, situação inicial, conflito, clímax, desfecho e comentário. Vamos para a nossa mensagem? Que o amor esteja presente do começo ao fim do seu dia. Então, gente, que você tenha um dia abençoado, cheio de amor, cheio de paz, cheio de prosperidade para você, para toda a sua família, que você tenha um excelente final de semana e vamos lá para a nossa aula. Iremos continuar nosso estudo sobre a crônica. Agora falaremos sobre o pretexto, situação inicial, conflito, clímax, desfecho e comentário. Bom, relembrando esse gênero textual. A crônica é o registro de fatos do cotidiano em linguagem literária, ou seja, um sentido conotativo ou figurado, havendo uma relação com a ideia de tempo. Gente, uma dica que eu dou sempre. Nós temos o sentido conotativo e o denotativo. Eu pego esse Czinho aqui, ó, conotativo, e coloco criatividade, para eu não esquecer mais. E denotativo, dicionário, que é sentido real. Ou seja, conotativo é o sentido criativo, o sentido figurado das palavras. Sua origem grega, ela vem de cronos, ou seja, de tempo. É o único gênero literário produzido principalmente para ser veiculado na imprensa, em páginas de uma revista ou em jornal. Mas agora a crônica também é veiculada na internet. Há semelhanças entre a crônica e o texto apenas informativo, porém, a crônica contém elementos como ficção, fantasia e criticismo, já o texto informativo não. Bom, quando eu falo de criticismo, eu quero dizer que a crônica ela vem também para criticar coisas que acontecem no nosso cotidiano, mas que não estão de acordo com as regras sociais. Características do gênero crônica, relacionado à vida cotidiana, apresenta uma narrativa informal, familiar, intimista, linguagem mais despojada, sensibilidade no contato com a realidade, síntese, uso do fato como meio ou pretexto para que o cronista inicie sua história. Um pouco de lirismo ou subjetividade. Como nós já estudamos, a crônica é trazida com a leveza, que o cronista tenta fazer isso, junto com a literatura, que é a arte da palavra, ela traz a subjetividade, ou seja, coisas subjetivas, muitas vezes até fantasiosas. Vamos saber um pouco mais sobre a estrutura da crônica. O pretexto é um fato motivador para iniciar o texto, precede a situação inicial. Ou seja, esse fato que irá motivar o cronista a iniciar a sua história. Por isso, é um pretexto antes do texto. Situação inicial. Os personagens e espaços são apresentados, ou seja, são apresentados os personagens da história e o espaço é onde a história irá decorrer, irá acontecer ou está acontecendo. Quebra. Um acontecimento modifica a situação apresentada, ou seja, a situação inicial onde vai começar a acontecer os fatos importantes daquela crônica. O conflito. O conflito surge quando há necessidade de escolha entre alguma situação que pode ser considerada incompatível. Todas as situações de conflito são antagônicas e perturbaram a ação ou a tomada de decisão por parte da pessoa ou do grupo. Ou seja, essas antagônicas são conflitos
que eles vão perturbar as pessoas que estão ali naquele meio. Por quê? Por muitas vezes não saber que lado escolher. Por isso aí surge o conflito, porque se escolher lado A, se escolher lado B, sempre vai haver ali pontos positivos e negativos. Por isso surge esse conflito. Clímax. Momento culminante da história, momento de maior tensão. O conflito atinge seu máximo. O clímax deve gerar expectativa no leitor. O que acontece no final? Ou seja, a história vai desenrolando, desenrolando, até chegar no seu máximo. Aí você pensa, o que será que vai acontecer? Será que ela vai chegar ao objetivo? Será que ele vai chegar? Ou será que nenhum dos dois vão ter razão? Então, é aquela parte de suspense, é aquela parte que está chegando ali ao momento culminante da história. E depois do clímax vem o desfecho. Desfecho é a resolução do conflito, é a conclusão da história. Geralmente vem no último parágrafo, que pode ser trágico, feliz, cômico e até muitas vezes misterioso. A definição da palavra comentário: ponderação, observação, análise, opinião expressa sobre o fato, notas explicativas de quaisquer assunto. Ou seja, o comentário que você irá fazer na crônica terá que ser um comentário embasado aí no decorrer da história da própria crônica. Agora, o que é comentar? Fazer ficar compreensível. Claro, compreender algo através de uma argumentação escrita ou falada. Ela comentou os trajes de gala. Desenvolver ou realizar um comentário ou análise crítica. Exemplo, a professora comentou o trabalho de seus alunos. Então, gente, comentar é fazer uma crítica que muitas vezes pode ser construtiva e destrutiva, mas sempre tendo argumentos cabíveis para não se falar qualquer coisa, não se comentar qualquer coisa e acabar se enrolando na sua própria história. Vamos lá, que agora chegou a hora da nossa atividade. Pega o seu livro didático e vamos lá. Nós já falamos da crônica, do pretexto, situação inicial, conflito, clímax, desfecho e comentário. Agora nós vamos para o nosso livro didático. Peguem seu livro didático. Vamos iniciar a leitura pela página 58. As atividades serão feitas mediante as duas leituras. A primeira leitura que os senhores fizeram, que é A Vida nos Chips, e a segunda leitura, que é O Coelho e o Cachorro. Nós vamos fazer a leitura juntos para nós irmos fazendo as observações necessárias dessa crônica. Então, vamos. Primeiramente, quero dizer que essa crônica é do Coelho e o Cachorro, de Mário Prata. Então, vamos lá. O Coelho e o Cachorro. De vez em quando, surge uma história que todos que contam juram ser verdade e até dizem que tem um primo que conheceu a vizinha da sobrinha da pessoa a qual aconteceu. Agora, pintou uma nova. Simplesmente genial. Quem me contou garante ter acontecido na Granja Viana, bairro de classe média alta em São Paulo, na semana passada. Eram dois vizinhos. O primeiro vizinho comprou um coelho para os filhos. Os filhos do outro vizinho pediram um bicho para o pai. O doido, então, comprou um pastor alemão. Papo de vizinho. Mas ele vai comer o meu coelho? De jeito nenhum. Imagina, o meu pastor é filhote. Vão crescer juntos, pegar amizade. Entendo de bicho, problema nenhum. Parece que o dono do cachorro tinha razão. Juntos cresceram e amigos ficaram. Era normal ver o coelho no quintal do cachorro e vice-versa. As crianças felizes. Eis que o dono do coelho foi passar o final de semana na praia com a família. E o coelho ficou sozinho. Isso na sexta-feira. No domingo, de tardinha, o dono do cachorro e a família tomavam um lanche. Quando entra o pastor alemão na cozinha, pasmo. Na página 59. Trazia o coelho entre os dentes, todo imundo, arrebentado, sujo de terra e, é claro, morto.
Quase mataram o cachorro. O vizinho estava certo. E agora? Meu Deus, e agora? A primeira providência foi bater no cachorro. Escorraçaram o animal para ver se ele aprendia no mínimo de civilidade e de boa vizinhança. Claro, só podia dar nisso. Mas algumas horas os vizinhos iam chegando e agora todos nos olhavam. O cachorro rosnava lá fora, lambendo as pancadas. Já pensaram como vão ficar as crianças? Cala a boca. Não se sabe exatamente de quem foi a ideia, mas era infalível. Vamos dar um banho no coelho, deixá-lo bem limpinho. Depois a gente seca com o secador da sua mãe e coloca ele na casinha dele lá no quintal. Como o coelho não estava muito estraçalhado assim, fizeram. Até perfume colocaram no falecido. Ficou lindo, parecia vivo. Diziam as crianças. E lá foi colocado com as perninhas cruzadas, como convém a um coelho cardio. Umas 3 horas depois, eles ouviram a vizinhança chegar. Notam um alarido e os gritos das crianças. Descobriram! Não deram 5 minutos e o dono do coelho veio bater a porta. Branco, lívido, assustado. Parecia que tinha visto um fantasma. O que foi? Que cara é essa? O coelho. O que tem, coelho? Morreu. Todos. Morreu? Ainda hoje de tarde parecia tão bem. Morreu na sexta-feira. Na sexta. Foi. Antes de a gente viajar, as crianças enterraram ele no fundo do quintal. A história termina aqui. Nesse domingo de Páscoa, de noite. O que aconteceu depois não interessa. Nem ninguém sabe. Mas o personagem que mais me cativa nessa história toda, o protagonista da história, é o cachorro. Imagine o pobre do cachorro que, desde sexta-feira, procurava um vão pelo amigo de infância, o coelho. Depois de muito farejar, descobre o corpo, morto, enterrado. O que faz ele? Provavelmente com o coração partido, desenterra o pobrezinho e vai mostrar para os seus donos. Provavelmente esteve ali chorando, quando começou a levar porrada de tudo quanto é lado. Tadinho do cachorro. O cachorro é o herói. O bandido é o dono do cachorro. O ser humano, sim, nós mesmos. Que não pensamos 2 vezes. Para nós o cachorro é o irracional. O assassino confesso. E o homem continua achando que um banho, um secador de cabelo e um perfume disfarça a hipocrisia. O animal desconfiado que teve dentro de nós. Julgamos os outros pela aparência, mesmo que tenhamos que deixar esta aparência como melhor nos convém, maquiada. Coitado do cachorro, coitado do dono do cachorro, coitado de nós, animais irracionais. É uma crônica para se pensar. Pois, quantos de nós não julgamos o nosso próximo apenas pelas aparências? Às vezes chegamos em um lugar, vou citar um exemplo, a escola. Quando tem um colega que é mais caladinho, um colega que tem uma aparência diferenciada ou um jeito diferenciado, nós julgamos logo de olhar. Olhamos aquela pessoa quieta e vamos julgar. Fulano, ciclano, faz isso, faz aquilo, até coloca um apelido. Somos, às vezes, seres irracionais, porque fazemos bullying. Espero que você não seja uma dessas pessoas. Eu estou generalizando o ser humano porque, às vezes, em uma simples atitude, acabamos magoando os outros. E sem perceber. E não temos, muitas vezes, a bondade no coração de pedir desculpa. Então, gente, vamos ser seres mais racionais. Porque os animais, muitas vezes, nos ensinam com pequenos gestos. Quem é dono de um pet sabe o quanto eles são amorosos. Olha o que aconteceu. Um coelho e um cachorro viveram juntos, viraram amigos de infância. E de repente, o coelho morre. O cachorro tenta avisar os donos do que aconteceu e dá apanha, como diz no final da crônica. Coitado do cachorro, coitado do dono do cachorro. Coitado de nós, animais racionais. Então, vamos ser seres mais racionais, porque
nós temos que arcar com nossas atitudes. Então, vamos lá para a próxima página, página 60. Na página 60, questão 11, diz o seguinte. Primeiro, vamos conhecer só um pouquinho do Mário Prata, que eu tenho uma pequena sinopsezinha falando dele, uma pequena biografia. Mário Prata, 1946, é um escritor, dramaturgo, roteirista, cronista e jornalista. Conquistou reconhecimento como romancista, autor de telenovelas e de peças de teatro. Como nós estamos estudando sobre crônica, o Mário Prata foi um grande cronista. Vamos lá. As crônicas de Mário Prata, pelo seu estilo, são marcadas pelo humor. Identifica no texto uma passagem que o cronista faz você rir, apesar de estar lendo um fato triste. Qual o desfecho aí, que foi até um pouco, se não fosse cômico, se não fosse trágico, seria cômico, é aquela famosa frase. Que qual é a ironia? Na realidade, esse humor é algo irônico, ele traz a parte humorística como se fosse uma coisa meio irônica. Qual é essa parte que fica destacada? A ironia junto com o humorismo. Então, coloque a parte que você acha que mais te chamou a atenção nessa parte, algo irônico, que chega até, de tão trágico, chega a ser um pouco cômico. Então, vamos lá. Questão 12 diz o seguinte. Você deve ter observado que a crônica, o coelho e o cachorro, apresenta 3 partes distintas. A história contada é apenas uma dessas partes. Converse sobre isso com professores, colegas e responda. Mas você vai conversar com alguém da sua família para vocês fazerem essa discussão, fazerem essa análise. Quais são as outras partes e o que aconteceu em cada uma delas? Bom, a gente sabe aí que na primeira parte acontece o quê? É feito aí, os vizinhos conversando. E aí o que acontece? Depois que os vizinhos conversam, o que um faz e o outro também faz, porque acaba sendo influenciado. Na segunda parte da história, o que acontece? Alguém vai para outro lugar, só estou dando pistas, hein, gente? E acaba acontecendo algo trágico. E na terceira parte, o que acontece? Eles encontram o coelho, o cachorro encontra o coelho, e o que os donos tentam fazer? Como é que acontece todo esse desfecho? Ainda na página 60, na questão 13. Vamos lá. A crônica apresenta enredo, como o conto. Porém, sua estrutura se diferencia desta e de outras narrativas, pois o pretexto, um fato motivador para iniciar o texto, ou seja, o que acontece antes da história, precede a situação inicial. Segue-se o desequilíbrio, o conflito, que gera certa tensão e vai aumentando até chegar ao clímax, ou seja, vai gradativamente até chegar ao ápice da história. Após o momento de maior tensão, o enredo se organiza e ocorre o desfecho. A solução do conflito, que pode ser trágico, feliz ou aberto. A imaginação do leitor constrói o desenlace. Após o desfecho, muitas crônicas apresentam ainda um comentário ou uma crítica. Preenche o quadro a seguir, identificando a organização das crônicas. A vida no chip e o coelho e o cachorro. E destaque o pretexto, se houver, a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho, se houver. Bom, então vamos lá. Aqui, se vocês observarem, nós temos a vida no chip e nós temos o cachorro, o coelho e o cachorro. Então, gente, está bem claro. No pretexto, o que os senhores farão? Como eu disse, o pretexto é o que acontece antes do cronista contar a história. A vida no chip, por exemplo, o que acontece aí? No pretexto, o que acontece? O primeiro, o pesquisador, tem ali um pretexto que o que ele descobre primeiramente? E o coelho e o cachorro, o que acontece? Primeiro ali, antes de começar a contar essa história, é o quê? Uma
Isso, acontece um disse-me-disse, nananana. Então, vamos para a próxima página. Página 61. Vamos lá. Primeiramente, a vida do Chip e o coelho e o cachorro. Situação inicial. Como é que o pesquisador chega em casa, primeiramente, e aqui o coelho e o cachorro, o que acontece? Um vizinho compra um, e o outro vizinho compra um. Isso mesmo. O conflito das duas histórias. A vida no Chip, primeiro ali, ele chega no conflito. Primeiro, o que acontece? O pesquisador chega em casa alegre e ele encontra uma pessoa na casa dele. E essa pessoa se interessa ou não pela história dele? E o que essa pessoa diz? Já no coelho e o cachorro, o que ele faz? Ele chega ali na cozinha com o que na boca? É o conflito. Próximo, o clímax, que é o ápice da história. O que acontece? A mulher, o que ela fala para o pesquisador? O que ela propõe a ele? E o coelho e o cachorro, o que a família decide fazer quando eles veem o cachorro com o coelho na boca? Eles tomam ali uma situação bem drástica, uma decisão para uma situação drástica, porque eles imaginam o quê? Vamos lá. O desfecho. O que o pesquisador decide? Ele decide tirar o chip e viver com a mulher, ou ele decide ficar com a mulher e tirar o chip do corpo? E o coelho e o cachorro, o que acontece? Quando os donos chegam, o que eles veem? O que acontece quando eles veem o coelho daquela forma, já que o coelho não estava ali? Estou dando todas as dicas, agora coloque bem direitinho. Vamos lá, agora nós temos aqui o comentário. Como vocês podem observar, A Vida no Chip não existe comentário, mas no Coelho e o Cachorro, o cronista faz um comentário no final. E o que ele comenta? Que é algo bem profundo, que mexe aí até com o nosso interior, porque ele relata algo do ser humano. Então, esse é o comentário. Próxima página, página 62. Vamos lá. Questão de número 14. Ok? Vamos. O que você notou em relação à linguagem do texto? O coelho e o cachorro, ela é semelhante à da crônica da vida no Chip? Letra A. Comente com o colega e registre sua conclusão. Nós vemos aí que na crônica o coelho e o cachorro é um quê? É uma linguagem mais formal ou informal. E da crônica A Vida no Chip, a linguagem se assemelha? Sim ou não? E depois justifique. Gente, eu estou percebendo em alguns livros que estão me mandando fotos, que está vendo assim, um pouco de, vou dizer assim, não estou compreendendo muito bem as questões quando eu tenho duas perguntas. Se eu tenho duas perguntas, eu tenho que ter duas respostas sempre. Quando estiver, justifique, registre, conclua a sua resposta. Então, você diz sim ou não e vai registrar, vai responder. Não deixe, porque se você colocar só o sim ou não, eu vou entender que você não tem justificativa, colocou por colocar. E não é isso que eu quero que aconteça, por favor, porque eu analiso as respostas dos senhores para poder dar visto ok. Quando está errado, eu peço para refazer. Vamos lá, letra B. Na letra B, você irá copiar trechos que confirmem sua resposta à questão anterior, ou seja, se aqui na letra A você disse que a linguagem do coelho e o cachorro é uma linguagem mais coloquial, mais informal, e a da Vida no Chip é uma linguagem menos coloquial ou uma linguagem formal, você, na letra B, você vai copiar esses trechos, ou seja, você vai copiar os trechos e colocar entre aspas, porque você está tirando diretamente do texto
E quando você tira diretamente do texto, a resposta basicamente não é sua, mas retirada do texto com a sua análise. Então, tem que vir entre aspas, ok? Questão 15 diz o seguinte: a pergunta "e agora?" repete-se 3 vezes nessa crônica, na forma de pergunta retórica. O vizinho estava certo. E agora? Meu Deus! E agora? Mais algumas horas e os vizinhos iam chegar. E agora? Todos se olhavam. Você sabe por que esse tipo de pergunta tem esse nome? Letra A, porque é uma pergunta feita para o leitor responder, ou letra B, porque é uma pergunta feita sem a pretensão de que seja respondida, apenas para manter o leitor interessado no desenrolar dos acontecimentos. Então, gente, perguntas retóricas são para quê? Para serem respondidas ou não? É uma pergunta que não se requer uma resposta. Pense nisso e escolha a alternativa correta. Vamos para a questão 16. Nas crônicas lidas nesse capítulo, existe verossimilhança, porque o leitor tem a impressão de que tudo que foi narrado nelas é verdadeiro, tem condições de ter ocorrido realmente. Troque ideias com colegas sobre a questão a seguir e registre as conclusões que chegaram. Sobre a crônica A Vida no Chip, explique se a verossimilhança seria mantida, mesmo que a cena em que a mulher do pesquisador sugere "jogue fora o chip" fosse mudado para "fique com o chip", disse ela, voltando a ser um rato de laboratório que fugiu rapidamente pela janela. Primeiro, vamos ver o conceito de verossimilhança. É a impressão de verdade que a ficção consegue provocar no leitor. Por quê? Porque o cronista narra os fatos tanta verossimilhança que nós achamos que aquela história foi verdade, que pode ser uma história verídica. Então, se o contexto da história fosse mudado e no desfecho dela fosse dito "fique com o chip", disse ela, voltando a ser um rato de laboratório que fugiu rapidamente pela janela, será aí que você acreditaria mais nessa verossimilhança ou não? Dê a sua resposta, seria pessoal, mas prestem atenção, gente. Diz assim: registre a que conclusões chegaram. Então, você vai registrar a sua conclusão, ou seja, se você acreditaria, sim ou não, se fosse mudado o contexto, acreditaria que fosse verdade. Será que alguém pode se transformar num rato? Analise. Então, registre a sua resposta. Vamos lá para a próxima página e última página, página 63. Nossa última questão, a página 63, questão 17, diz o seguinte: a crônica O Coelho e o Cachorro, de Mário Prata, termina com um comentário crítico, uma dura reflexão sobre as atitudes e os comportamentos, não apenas dos personagens, mas das pessoas em geral. É um recorte do cotidiano. Isso, porém, não acontece em A Vida no Chip, de Moacir Scliar. Como você deve ter observado, as histórias são totalmente diferentes. Assim como faz o narrador de O Coelho e o Cachorro, escreva um comentário, uma crítica, uma análise da situação, hábitos, atitudes e comportamento dos personagens de A Vida no Chip. Compartilhe sua criação com um grupo de colegas, ou seja, você vai compartilhar comigo enviando para eu ver se está correto. Bom, no final do Coelho e o Cachorro, o cronista fala sobre as atitudes do ser humano, se é correto ou não, que nós somos seres racionais, mas mesmo assim muitas vezes agimos como irracionais quando estamos ali com raiva ou em alguma situação que nos tira o controle. E A Vida no Chip? O comentário, a crítica, a análise da situação de um cientista que está ali, que vivia para o trabalho, está com um chip na pele, que quando ele chega perto do computador vem as lembranças, e a mulher, por ele deixá-la muitas vezes sozinha, pretende abandoná-lo. E ele teve que tomar a dura decisão: se
Ficaria com a mulher, o amor da sua vida, ou ficaria com o chip, que era o trabalho de sua vida? Então, analise e comente o que aconteceu na situação, um comportamento, alguma análise dessa situação. Compartilhe comigo, por favor. Concluímos aqui o nosso livro didático, gente. Então, espero que vocês tenham terminado todas as atividades e que tenham conseguido concluir o seu livro didático com êxito. Nas nossas próximas aulas, nós usaremos o nosso livro de atividade. Dúvidas é só perguntar. Tchau, tchau.